Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de capacitores em circuitos elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Os capacitores C1 e C2, representados no esquema seguinte, têm placas de mesma área, mas C1, a distância entre as placas é D, e em C2, a distância entre as placas é D sobre 2. Nessas condições, sendo que a carga do capacitor C1, a carga do capacitor C2 é... Então, para resolver essa questão, eu tenho que lembrar que a capacitância de um capacitor é a quantidade de carga divididos pela DDP. E que a capacitância de um capacitor ela vai ser determinada pela permissividade do meio vezes a área divididos pela distância entre as placas, beleza? Então, no caso da questão, a gente pode dizer o seguinte, que para o capacitor C1, ele tem a capacitância C1 e a distância entre as placas de D. Já para o capacitor C2, a distância entre as placas passa a ser D sobre 2. Então, a gente pode pensar assim, capacitância de 1, ela vai ser igual a permissividade vezes a área divididos pela distância, certo? E para o capacitor 2, a gente vai ter permissividade vezes área divididos por D sobre 2, já que a distância é D sobre 2. Então, aqui vai ficar, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Ou seja, a capacitância de C2 vai ser igual a 2 EA sobre D. Então, note que se o C1 é igual a EA sobre D e aqui é 2 EA sobre D, eu posso dizer que a capacitância de 2 vai ser o dobro da capacitância de 1, certo? Porém, ele quer que a gente fale a respeito da DDP, né? Da quantidade de carga. Então, a gente sabe que quantidade de carga é a capacitância vezes a DDP. Como esses capacitores eles foram ligados na mesma DDP, a gente pode dizer o seguinte, que a DDP de 1 vai ser igual a DDP de 2. Então, eu posso dizer o quê? Que se a quantidade de carga é igual a capacitância vezes DDP, a DDP é igual a quantidade de carga pela capacitância, certo? Então, aqui vai ficar o quê? Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2, não é? Então, vai ficar assim, Q, que é a quantidade de carga do capacitor 1, né, como ele disse aqui, divididos por C1, vai ser igual a quem? Q2 divididos por 2C1, já que C2 é igual a 2C1. Corta, corta. Eu sei que a quantidade de carga de 2 vai ser o dobro da quantidade de carga de 1. Por isso que a resposta está na letra A, beleza?